Graça e paz para você, que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você através das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta, Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Esse é o tema dessa mensagem. É a última mensagem dentro do Antigo Testamento referente aos falsos profetas. Daqui a um tempo, logo em breve, daqui a umas 2 semanas, eu vou entrar com a nova série dos falsos profetas, mas já no Novo Testamento. Então, continua me acompanhando aqui. Deixa eu te lembrar uma coisa. Aqui no YouTube, toda sexta-feira, tem vídeo novo aqui. Só você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Aí você sempre vai ser informado quando eu postar o vídeo. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa eu te passar algumas informações. A primeira, nesse comentário está fixado aí, tem meu WhatsApp. Por ele você pode me chamar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio estar ali pregando a palavra, eu não cobro nada para pregar. E também pelo WhatsApp você pode entrar em contato comigo para comprar meus livros. Por lá eu posso fazer algumas promoções. Eu tenho disponíveis por enquanto Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Corre aí que os estoques são limitados, hein? Tá acabando. E em breve eu tenho mais 2 novos livros para serem lançados. Sansão, o homem das escolhas erradas. É um livro no qual conta a história desse homem, o quanto a gente tem como aprender com ele, tá? E o outro é Tempo de Recomeçar, no qual conta as histórias de Raabe e de Ruth. Também são histórias que nós temos muito para aprender. Então vou fazer daqui a pouco as resenhas sobre esses livros, tá? Então fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Creio que Ele já está falando com você desde o momento que eu já te dei a graça e a paz. A partir daí Deus já está falando. Tá certo? E é isso. Vamos então ao roteiro do vídeo. Eu vou falar sobre fake news, vou falar sobre uma frase de leitura, ou seja, a leitura engrandece a alma. Nós vamos meditar em cima dessa frase aí, vou fazer uma divulgação dos meus livros, vou falar de fake news, e aí deixa eu ver. Além de eu falar das fake news, vamos falar também sobre o seguinte tema: extrema-direita bolsonarista versus Bíblia. Já que nós estamos em época de Copa do Mundo, então vai ser esse jogo aí: extrema-direita bolsonarista versus Bíblia, contra a Bíblia. Vamos fazer um comparativo. O que pensa a extrema-direita bolsonarista e vamos ver toda a refutação dentro da Bíblia, tá bom? E aí eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Zacarias 10, do 1 ao 2. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você está aqui nessa plataforma, clica aí, ó, nesse botão para você me seguir e me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Vamos meditar agora aqui acerca da frase: a leitura engrandece a alma. Frase de Voltaire, filósofo e escritor francês. É uma frase que chama muito a atenção, por quê? Quando a gente diz que a leitura engrandece a alma, é porque ela traz o quê? Ela traz conforto, porque muitas vezes, através dos livros, nós aprendemos muita coisa. Nós crescemos culturalmente. Através da leitura, nós crescemos emocionalmente. Através da leitura, nós crescemos espiritualmente. Nós aprendemos com as histórias que são narradas nos livros.
histórias de ficção, histórias de não ficção, biografias, livros de autoajuda. Em tudo que nós temos escrito aí na literatura brasileira e na literatura mundial, nós aprendemos. A leitura, ela tem esse poder de nos fazer crescer de forma holística, como um todo. A leitura, ela tem esse poder. Eu tenho batido nessa tecla que a leitura é a melhor forma de você obter conhecimento e cultura. A leitura, ela abre a mente, ela abre os horizontes. A leitura, ela tem esse poder para poder nos fazer pensar, meditar, refletir, aprender. Quando eu recomendo para você um livro como esse aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é porque eu tenho certeza que aqui nesse livro você vai aprender muita coisa sobre esse tema. Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas que você já ouviu antes, tenho certeza que você vai ouvir coisas novas que você nunca tinha ouvido, tenho certeza que você vai ler esse livro e aquilo que porventura você já sabe, você vai ter um outro olhar, um outro prisma. E outra coisa também, você vai poder comparar com o avivamento fake que está sendo pregado por aí. E você vai ver o quanto esse avivamento que eu trago aqui para você é o avivamento bíblico. Até porque todos os capítulos são baseados em... Além das minhas teorias, eu trago textos bíblicos com muita fartura que dão corroboração a tudo aquilo que eu falo aqui no livro. Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tenho certeza que ele vai engrandecer a sua alma, vai engrandecer o seu espírito, vai levar você a um patamar espiritual além do que você já está hoje. E mesmo que você não tenha nenhum tipo de religião, você vai ter um contato com aquilo que Deus quer para a sua vida, em termos de como você vai conduzir sua família em padrões éticos e morais corretos. Quando eu digo para você que a leitura engrandece a alma, ela traz a você uma proximidade com Deus, por exemplo, através da leitura da Bíblia. Ela traz conhecimentos do seu idioma nativo. Nós brasileiros, você sabe que o português é o nosso idioma natal, nosso idioma nativo. Nós não somos ingleses, nós não somos estadunidenses. Nosso idioma é o português. Nós temos que aprender a falar português, temos que aprender a escrever português, temos que aprender a pensar português. E a leitura, ela traz isso para você. Quando você lê, você aprende a escrever melhor. Isso vai se refletir positivamente em todas as áreas da sua vida, incluindo espiritual, incluindo profissional. Você vai aprender a falar melhor, e isso com certeza também vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Você vai adquirir uma quantidade cada vez maior de conhecimento, de bagagem cultural. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você é inteligente, mais você é culto, mais você é interessante. Pois é. Quando eu trago para você o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu quero trazer para você informações que são pertinentes, que são importantes e que vão levar você a um crescimento profissional. Eu abordo todas as áreas da vida profissional aqui, desde o currículo até a aposentadoria, porque nós temos que pensar na nossa vida profissional como um todo. Nossa vida profissional é um eterno planejamento de carreira, até na aposentadoria. Você não vai querer se aposentar para ficar sentado num banco de praça jogando dama, ou com o celular na mão só vendo porcaria nas redes sociais. Tenho certeza que você vai querer ser um aposentado produtivo, como graças a Deus eu sou. Eu tento ser um aposentado produtivo, mesmo com a deficiência visual que eu tenho no meu olho esquerdo e com a dificuldade séria que eu tenho para enxergar do olho direito. Mesmo assim, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, mesmo assim eu estou aqui escrevendo livros como esse, mesmo assim eu estou disposto a fazer a obra de Deus, tentando ser o mais produtivo possível na minha vida. Então, cuide bem da sua carreira profissional, eu trato disso. Quando eu digo para você que a leitura engrandece a alma, conforme Voltaire deixou para nós essa sentença, eu quero dizer para você que não há como você crescer espiritualmente, meu irmão, minha irmã, sem você ler a Bíblia. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada, a palavra rema. É por ela que você vai
ter contato com Deus, tá? Ah, mas eu tenho contato com Deus através do meu pastor, desde que o seu pastor pregue a Bíblia. Se o seu pastor prega a doutrina criada por ele mesmo, então você não está tendo contato com Deus, não. Se o seu pastor prega a heresia, você não está tendo contato com Deus, não. Então, há controvérsias aí. Então, se o seu pastor prega a Bíblia, beleza. Mas não é porque ele prega a Bíblia que você não tem que lê-la. Muito pelo contrário. Você precisa ter contato com a Bíblia. Você precisa ler as Escrituras Sagradas. Jesus já falou isso para nós, João 5,39. Examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar vida eterna. São elas que dão testemunho ao meu respeito. Foi Jesus que falou. Assim como ele também falou em Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se o próprio Jesus está dizendo para a gente ler, e ele no seu exemplo enquanto esteve na terra, ele usou no seu ministério trechos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Na cruz ele citou o Salmo 22, no deserto ele citou 3 trechos de Deuteronômio. Então, quer dizer, Jesus teve contato direto com as Escrituras, mesmo sendo ele o próprio Deus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele examinou as Escrituras, ele estudou as Escrituras. Ele ensinava na sinagoga aos 12 anos. Isso é só para você saber. Tá? Quando eu trago para você um livro como De Lodebar para Wonderland, é porque em cima dessa frase, a leitura engrandece a alma, você vai aprender muito com essas 11 histórias que tem aqui. História de gente real, de gente como eu e você, de gente que perdeu, de gente que chegou ao fundo do poço, de gente que se levantou, de gente que se reinventou, de gente que aprendeu e mudou sua vida. Então tá aqui, são 11 histórias que eu tenho certeza que vão trazer muita edificação para você. Tenho certeza que vão engrandecer muito a sua alma através dessa leitura aqui. De Lodebar para Wonderland. É um excelente livro para você. Aí, como é que você vai fazer para comprar meus livros? Eu vou te dizer agora. Olha o comentário fixado aí, tá? Nesse vídeo que você vai ver o meu WhatsApp. Por lá você pode entrar em contato comigo e comprar esses livros. Eu tenho algumas promoções para você, tá? E também pelo mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, tá? Não custa nada lembrar isso aqui, porque para mim fazer obra de Deus é um privilégio. Então, quando eu digo para você que a leitura engrandece a alma, é porque verdadeiramente a leitura ela traz crescimento em todas as áreas. Aprenda isso, fica com isso na sua mente, fica com essa palavra no seu coração e tenha uma excelente leitura. Estou aguardando você comprar meus livros, os estoques estão limitados. Estou aguardando você comprar antes que acabe, hein? Tá bom? Mais uma vez, vem comigo. Eu quero falar para você agora sobre o meu livro É Tempo de Recomeçar. É sobre as histórias de Raabe e de Ruth. Mas antes de eu falar sobre o meu livro É Tempo de Recomeçar, eu quero pedir para você clicar nesse botãozinho aí para você me seguir e me acompanhar aqui, tá? Nessa plataforma. E clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixa o seu comentário também e compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que daqui a pouco eu tenho a mensagem para pregar aqui. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas, em Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. Então vamos lá. Olha esse comentário fixado aí para você ver o meu WhatsApp. Por lá você pode me chamar para comprar meus livros, tá? Tenho 3 disponíveis, já falei sobre eles ainda há pouco aí, tá? E por lá também, em breve, você vai poder comprar o meu livro É Tempo de Recomeçar, nesse telefone fixado aí, é o WhatsApp. E por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja também. Não cobro nada para pregar, não. Agora vamos lá. É Tempo de Recomeçar. É um livro no qual eu conto as histórias de 2 mulheres grandiosas, 2 mulheres do Antigo Testamento que, inclusive, foram parentes, você vai descobrir isso, tá? É só você ler Mateus capítulo 1 que você vai ver lá. A Raabe foi sogra de Ruth. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 1 que você vai ver. Na genealogia de Jesus, tá? Então, partindo do princípio que as histórias de Raabe e de Ruth vão trazer para você, com certeza, um aprendizado profundo,
eu te dou a seguinte sugestão: deixa um dinheiro reservado para quando eu lançar o livro você comprar. Vou divulgar bastante aqui, tá? Vou divulgar bastante e tipo assim, deixa logo o seu dinheiro reservado e compra logo, tá? E olha a sua vida espiritual como ela está agora. E depois de você ler o livro, olha de novo. Você vai ver o quanto você aprendeu com a leitura desse livro. É tempo de recomeçar. Você vai ver o quanto você cresceu espiritualmente só usufruindo de tudo aquilo que você aprendeu através das histórias de Raabe e de Ruth. Tenho certeza que será um aprendizado muito grande para a sua vida espiritual. Tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Então, em breve, vou lançar o meu livro, É Tempo de Recomeçar. E você pode comprar por esse telefone aí que está aí no WhatsApp, tá? E também eu vou disponibilizar as plataformas de marketplace nos quais ele vai estar sendo comercializado. E também as livrarias nas quais você vai poder encontrá-lo. Nós estamos aí buscando parcerias com livrarias para poder esse livro ser comercializado em livrarias. E assim que eu tiver alguma livraria aqui certa, fechada, eu também vou dizer para você. Você escolhe onde você vai comprar. Então, em breve, é tempo de recomeçar. Vem comigo. Daqui a pouco, vamos lá. Vou fazer a resenha agora do livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. O livro no qual conta a história desse homem que tinha tudo para dar certo. Mas antes de eu fazer a resenha desse livro, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui. Clica no coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário fixado aí, que nele tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio estar aí pregando na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. E por ele você pode também comprar meus livros, tá? Inclusive Sansão, Homem das Escolhas Erradas, quando ele for lançado. Vou divulgar bastante aqui. Vai deixando seu dinheiro separado aí. Mas vamos lá. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Ele traz para você um aprendizado muito forte acerca da vida desse homem, Sansão. O quanto a gente tem como aprender com a história desse homem, com os erros que ele cometeu. E eu digo para você, além de você já deixar o seu dinheirinho separado, olha a sua vida espiritual como ela está agora. E quando você terminar de ler o livro, olha o que você aprendeu com tudo que você leu acerca da história desse homem. Então eu vou trazer para você uma narrativa muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. E assim que ele for lançado, vou divulgar bastante aqui. E você vai poder comprar por meio desse WhatsApp que está aí fixado, tá? E também vou colocar aqui também as plataformas de marketplace nas quais ele vai estar sendo comercializado. Então, em breve, meu novo livro Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Fica atento aí, tá? Em breve vai sair. E assim que sair, vou divulgar bastante aqui. Então, estou esperando você para adquirir meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. Agora eu quero falar para você sobre mais uma fake news, velha, requentada, que certamente vai voltar esse ano porque é ano de eleição. Mas antes de eu falar, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui, tá? E clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E nesse comentário que está fixado aí tem meu WhatsApp. Por ele você me chama para comprar meus livros por lá e por ele também você me chama para pregar na sua igreja. Tá bom? Dito isso, vamos então falar sobre fake news. Mais uma, velha pra caramba. O Brasil vai virar comunista? Ponto de interrogação. Vou repetir. O Brasil vai virar comunista? Ponto de interrogação. Só para você saber, essa fake news
ela sempre aparece quando tem alguém da esquerda concorrendo à eleição para presidente. Desde 1989, quando Lula veio como candidato, essa fake news surgiu. 1994, mesmo sendo a eleição praticamente ganha pelo Fernando Henrique antes dela começar, até porque o Plano Real praticamente impulsionou a candidatura dele. Ele foi eleito e reeleito em primeiro turno com muita facilidade. Mas mesmo assim, essa fake news apareceu. E nas outras eleições subsequentes, 2002, 2006, ela apareceu, entendeu? 2022, quando o Lula se candidatou de novo, e certamente em 2026 ela vai aparecer novamente. Mas eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira. Por vários motivos. Primeiro deles, o Lula está no terceiro mandato dele como presidente. Ele não conduziu o país para virar comunista nem no primeiro mandato, nem no segundo mandato, nem nesse. E não vai ser num eventual quarto mandato, caso ele seja reeleito, que ele vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, isso é fake news já por esse primeiro motivo. Segundo motivo, o PT não é um partido comunista, o PT é socialista. No Brasil existem dois partidos comunistas, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E esses dois partidos têm representações muito pequenas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. As representações desses partidos são muito pequenas. E diga-se de passagem, tanto na Câmara quanto no Senado, a representação majoritariamente é de direita. Então, mesmo que porventura qualquer presidente de esquerda, não necessariamente o Lula, mas qualquer presidente de esquerda tentasse transformar o Brasil em comunista, não ia conseguir. O Congresso barraria isso. Então é fake news também por mais esse motivo. E por um outro motivo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a pouco eu vou falar sobre a extrema-direita bolsonarista e você vai ver algumas coisas bem legais que eu quero falar para você sobre esse assunto. Extrema-direita bolsonarista versus Bíblia. Daqui a pouquinho. Extrema-direita bolsonarista contra a Bíblia, né? Já que nós estamos em Copa do Mundo. É um jogo, são dois adversários. Entendeu? Eles não combinam, são adversários. Eu vou mostrar para você. Mas como geralmente, os integrantes da extrema-direita bolsonarista não são reconhecidos, eles não são conhecidos por serem inteligentes, ao contrário, eles têm uma dificuldade imensa de compreensão cognitiva das coisas. Eles não têm arrumação cromossomial específica para entender as coisas. Traduzindo, são burros. Então eles acham que o Brasil vai virar comunista porque nunca estudaram. Cuba não virou comunista só porque o Fidel Castro entrou e pronto. Não. Houve toda uma construção. O povo estava por trás apoiando. E ele tinha apoio também de setores do Congresso lá, coisa e tal. Então ele teve um apoio extremamente grande para levar Cuba ao comunismo. A mesma coisa é a China, lá com Mao Tse Tung na chamada Revolução Cultural de 1949. Então Mao Tse Tung não veio sozinho no peito e na raça para transformar a China em comunista, não. Teve todo um apoio por trás. Então, e esse apoio no Brasil não existe, nem por parte do Congresso, nem por parte de praticamente ninguém. Ninguém tem interesse aqui em transformar o Brasil em comunista. Bom, a minoria da esquerda, de repente, até quer, mas a minoria da minoria da minoria. Então, tipo assim, é absolutamente irrelevante a quantidade de pessoas que querem realmente que o Brasil vire comunista. Então, partindo disso tudo aí, isso é uma tremenda fake news. Então, mas eu tenho certeza que eu estou falando com você que não bebe detergente. Então, você que não bebe detergente, você que não ora para pneu, você que não pede ajuda para ET, você que não ficou na porta lá dos quartéis lá miando, nem mugindo lá, você que não ficou pedindo a volta do AI-5 na porta dos quartéis, você que não ficou lá acampado lá, fazendo xixi e cocô naqueles banheiros químicos precários, você que não fez aquela maluquice de ir lá para Brasília fazer cocô na mesa do Alexandre de Moraes,
nem quebrar as coisas lá, nem roubar a bola que o Neymar deu lá para ficar no museu lá. Você que não foi aquela mulher que escreveu lá no Monumento à Justiça que tem lá em Brasília. Você que não ficou enrolado numa bandeira do Brasil gritando selva. Você que não estava com a camisa do Brasil gritando iau no meio da rua. Então eu tenho certeza que você que é normal, você está entendendo exatamente onde é que eu quero chegar. Então eu tenho certeza que você sabe que essa história de que o Brasil vai virar comunista é uma tremenda fake news. Entendeu? Tá no mesmo pacote do kit gay, da educação sexual nas escolas, daquela mamadeira da P, que termina com oca no final. Tá nesse pacote aí, é tudo fake news. Criada pelo gabinete do ódio bolsonarista. Entendeu? Vem de lá, aqueles robozinhos comandados por aquele cabeçudo filho 02 do Bolsonaro. O cabeçudo. O filho 02 do Bolsonaro, cabeça de nós todos, que a gente sabe que é o responsável pelo gabinete do ódio. Inclusive isso está rolando lá o processo no STF, não é uma especulação minha, não é um achismo meu, o processo está lá no STF, está nas mãos do Alexandre de Moraes, inclusive. Então pronto. Então fica ligado, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando o seu coração. Vem comigo. Agora eu vou falar. Olha que jogão. Extrema-direita bolsonarista versus Bíblia. Essa é a Copa do Mundo da inteligência contra a burrice. A inteligência da Bíblia contra a burrice da extrema-direita bolsonarista. Nós vamos ver que são que nem água e azeite, não misturam. Por isso que eu coloquei como adversários, por isso que está aí extrema-direita bolsonarista versus Bíblia no título aí. Mas antes de eu falar sobre esse tema, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui nessa rede social. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais também, tá? Olha esse comentário fixado aí. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja, não cobro nada para pregar. E por ele também você pode me chamar lá para poder comprar seus livros, meus livros por lá. Você vai comprar meus livros por lá, tem promoções bem bacanas para você. E em breve meus 2 novos livros, Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Volta um pouquinho o vídeo aí que você vai ver as resenhas sobre eles. Você que está aqui nessa plataforma grande, vermelhinha. Você que está nessa plataforma curta aqui, de vídeos curtos, é só você procurar os vídeos específicos das resenhas que eu já fiz. Se você não encontrar, aguarda que vai sair. Tá? Vai sair já já. Eu vou fazendo as edições e vou colocando. Só para você saber, eu estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, 19 de junho de 2026. Então, à medida que eu gravo e posto, eu vou fazendo as edições. Então, fica ligado. Vamos falar da extrema-direita bolsonarista e vamos compará-la com a Bíblia. Vamos ver que bate de frente totalmente, não tem como. E vou falar a primeira frase aqui que eu quero que você grave, que eu vou repeti-la. Não existe cristão bolsonarista. Ou é cristão ou é bolsonarista. As duas coisas não dá. É que nem água e azeite, não mistura. Você pode falar de evangélico bolsonarista. Tem. Evangélico bolsonarista tem. Crente bolsonarista tem. Cristão bolsonarista não existe. Ou é cristão ou é bolsonarista. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Vamos começar pela Bíblia? Não vou nem começar pela extrema-direita bolsonarista, não. Vou começar pela Bíblia. Vamos lá. Jesus... Eu não vou começar por Jesus, não, que é até covardia. Porque Jesus é o Filho de Deus, é até covardia começar por Jesus. Não, mas eu tenho que começar até pelo próprio Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei todo, não falei quase todo. Falei todo. Não falei alguns, falei todos. Então a salvação ela foi dada a todos. Primeiro ponto. Segundo ponto.
Se você olhar dentro do Antigo Testamento mesmo, você vai ver o quanto Deus se preocupou em manter as pessoas num nível de igualdade o máximo possível. Hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo uma mensagem sobre esse tema. Lá no Antigo Testamento, inclusive. Tá? Havia preocupação de Deus, havia preocupação de Moisés. Se você procurar ver, Moisés se preocupou em tentar manter viúvas, órfãos, os mais pobres, mais amparados de tal maneira que eles não ficassem desfavorecidos em relação aos mais ricos. Se salta para o Novo Testamento, você vai ver Paulo preocupado lá na igreja de Corinto, enquanto uns estavam se fartando, outros estavam passando fome. Você vai ver que inclusive Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo levou o evangelho a todos, que ele entendeu o chamado de Jesus, que o evangelho era para todos. Então Paulo inclusive ele era um gentio, ele não é... Minto, Paulo não era um gentio, foi criado por Gamaliel, mas ele levou a palavra aos gentios. Ele se preocupou em pregar a palavra de Deus aos gentios. As viagens missionárias de Paulo expandiram o evangelho, de tal forma que aqueles que foram discipulados por ele, que se converteram através das pregações de Paulo, foram repassando o evangelho, pregando o evangelho, até que o evangelho chegou a nós no Brasil. Mas como assim? Vou te explicar agora. As viagens missionárias de Paulo, elas se concentraram na Europa e na Ásia. Grécia, Turquia, Chipre, lembra que Barnabé era de Chipre? Malta é uma ilha lá na Europa, existe até hoje, com esse mesmo nome inclusive, cuja capital é La Valetta. Pesquisa na internet que você vai encontrar, não matei essa aula de geografia não. E você vai ver que em Atos dos Apóstolos a pregação chegou até lá a região da Espanha. Depois disso foi se espalhando o evangelho pelo restante da Europa, chegou na antiga Gália, que hoje a gente conhece como França, aí até que chegou na Inglaterra. Da Inglaterra, os ingleses que vieram para cá, para a América do Norte, colonizar aquelas terras lá, chamadas 13 colônias que deram origem ao que a gente conhece hoje como Estados Unidos, e de lá missionários norte-americanos vieram para cá, para o Brasil. Eu já te mostrei como é que o evangelho chegou aqui no Brasil. Já fiz uma pequena viagem para você. Já dei uma pequena amostra para você aqui. E como missionários brasileiros estão espalhados pelo mundo pregando a palavra. E assim o evangelho vai indo. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos Filipe pregando para o etíope. Etíope é alguém que é da Etiópia. Etiópia fica na África. Então, para você ver que Deus sempre teve preocupação de levar a mensagem do evangelho a todos, sem distinção. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus preocupado em levar a salvação a Nínive. Nínive ficava na região do Oriente Médio. Você conhece a história do profeta Jonas. Jonas se recusou e embarcou num navio que estava indo para Tarsis, para o outro lado. Tarsis é uma cidade que fica na região da Andaluzia. A Andaluzia é uma das províncias que fazem parte hoje da Espanha. Olha para onde ele foi. Ao invés de ir para o Oriente Médio, foi parar na Espanha. Nada a ver. Entendeu? Porque Deus tinha preocupação de levar a salvação para Nínive. Deus tinha essa preocupação em alcançar aquele povo. Deus tinha preocupação, sempre teve. Vamos ver Jesus se interessando em levar a mensagem do Evangelho para todos, levar a salvação para todos. Aqueles que ele chamou eram trabalhadores comuns, como Pedro, Mateus, que era um publicano cobrador de impostos. Jesus se interessou em pousar na casa de Zaqueu. Todo mundo canta bonitinho a musiquinha de Zaqueu, como Zaqueu. Inclusive você que é da extrema-direita bolsonarista, no culto na sua igreja, você canta. E, no entanto, você discriminaria o Zaqueu hoje. Com certeza você discriminaria um Zaqueu que, porventura, quisesse se aproximar de Jesus. Você não ia deixar, você ia dizer que ele era ladrão. Você não ia deixar ele se aproximar de Zaqueu. Jesus se interessou em levar a salvação para a mulher samaritana. Você não deu. Hoje você se recusaria. Ainda mais por ela ser de uma etnia diferente.
O próprio texto de João 4 é autoexplicativo, já preguei sobre ele aqui, inclusive. Você também não se interessaria em levar a salvação para a mulher adúltera, como Jesus se interessou. Você com certeza apedrejaria a mulher adúltera. Hoje, com certeza você tacaria pedra, como a gente vê na internet aí. O homem que adultera é quase que endeusado, né? É o garanhão, é o cara, é o pegador. Não, o homem pode. O homem pode. Mas se a mulher fizer, ela está ferrada. Se a mulher fizer, ela está ferrada. Ela vai ser apedrejada virtualmente, como é, né? Vai ser não, já é. Ela é apedrejada virtualmente, através da internet. Cancelamento a 3x4. Aqui, Jesus livrou ela do apedrejamento real. Mas interessante que se você ler o texto de João 8, era só ela que ia ser apedrejada, o Ricardão não. O texto não menciona o Ricardão, só menciona ela. Então Jesus se interessou em alcançar aquela mulher que derramou um azeite, um óleo, né? Um óleo perfumado, um unguento perfumado nos pés de Jesus. E ela com os próprios cabelos foi lá secar aquele óleo nos pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus, inclusive com as lágrimas dela também, que ela chorava pra caramba. E ele viu que as pessoas estavam criticando aquela mulher por aquilo, duvidando inclusive da própria santidade de Jesus como Deus. Que eles murmuravam dizendo que se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, ele saberia quem era aquela mulher, e Jesus desmascarou eles. Ele disse que sabia quem era ela. Ele sabia que a quantidade de pecado que ela foi perdoada, por isso que ela adorava ele daquele jeito. Ela sabia a quantidade de pecados. Ela, outrora, era uma prostituta, que foi alcançada pelo amor de Deus. Paulo, quando chegou em Corinto, encontrou as prostitutas cultuais, havia o culto à deusa Diana. Então Paulo pregou para aquelas mulheres, várias delas se converteram, até que deu aquela confusão, as santas mulheres de Deus ficavam discriminando aquelas prostitutas recém-convertidas, e aí Paulo mandou todo mundo usar véu. Só em Corinto que tem isso não é doutrina para a igreja nenhuma hoje. Paulo mandou em Corinto todas as mulheres botarem véu, que era para acabar com aquilo, para que ninguém soubesse quem era quem. Para que ninguém soubesse que mulher estava vindo da prostituição, que mulher que não estava. Para acabar com aquilo, todas usam véu. Ponto final. Problema resolvido. Então a Bíblia, ela sempre foi inclusiva, porque o amor de Deus, ele é inclusivo. Ele é inclusivo no sentido de que Deus quer alcançar toda a criatura. Ele é inclusivo para mostrar que Jesus sempre esteve interessado em alcançar toda a criatura. Ele é inclusivo, o amor de Deus é inclusivo. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus porque nós queremos que essa mensagem chegue a todos. Porque o amor de Deus, ele é para todos, não é para um grupo seletivo de pessoas, para um grupo exclusivo de pessoas. Não, ele é para todos. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo, assim diz a palavra do Senhor. Então a Bíblia, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, ela sempre foi inclusiva, porque Deus sempre quis alcançar todos aqueles que quiserem se aproximar dele. Deus sempre esteve de braços abertos. Agora vamos comparar com a extrema-direita bolsonarista. Vamos lá. A extrema-direita bolsonarista, ela é o mesmo lixo da extrema-direita em geral. É que a extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil é a vertente mais representativa da extrema-direita aqui. Porque, infelizmente, o Bolsonaro alcançou uma popularidade que não deveria nunca ter alcançado, mas infelizmente alcançou. Entre 2016 e 2021, 2022, alcançou uma certa popularidade. Infelizmente, mas agora já era. Então, essa extrema-direita bolsonarista, ela é racista. Ela não gosta de preto. Não gosta. Porque essa é a base de toda a extrema-direita no mundo todo. Eles não gostam de pretos. Eles pregam a supremacia branca.
Eles são parentes próximos do nazismo e do fascismo. São parentes próximos. Eles têm afinidades muito profundas, tanto com o nazismo quanto com o fascismo. O próprio Bolsonaro já foi flagrado, aí tem foto dele com outros ministros da época que ele era presidente, sentados numa mesa bebendo um copo de leite. Caso você não saiba, ou não queira saber, ou tenha matado as aulas de história, o leite era o símbolo nazista, um dos poderosíssimos símbolos nazistas, porque o leite, por ser branco, ele simbolizava a supremacia branca que os nazistas pregam e que a extrema-direita prega. Nos Estados Unidos tem a Ku Klux Klan, que eles chamam lá de KKK. Por isso que lá nos Estados Unidos ninguém usa esse KKK como a gente usa aqui no Brasil, escrito para mostrar que a gente está rindo. Lá nos Estados Unidos eles não usam isso, porque quem usa isso está dizendo que ele é simpatizante da Ku Klux Klan, que eles chamam lá de KKK. São aqueles caras que botam uma bata branca com capuz branco, então eles matam pretos lá. Sim, exatamente isso aí que você ouviu. A vertente é essa. Caso você tenha matado as aulas de história, deixa eu te lembrar, os nazistas, eles mataram judeus, e aí eu não entendo por que aí vem uma contradição, que a extrema-direita bolsonarista idolatra Israel. E Israel mata os seus próprios irmãos palestinos. Sim, são irmãos. Fratricídio, que se chama isso. É só você estudar a Bíblia, meu irmão. Só você estudar a Bíblia, minha irmã. E da mesma origem. Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes. Isaac, filho de Abraão, é o pai dos judeus. Portanto, são irmãos. Então, Israel, que é um povo fratricida, não o povo, né, mas os líderes que governam Israel, matam os palestinos, e os crentes bolsonaristas idolatram Israel. Interessante, esse Israel que está aí, que não é cristão, é um dos países que mais mata cristãos. Interessante. Está atacando agora o Líbano, que é um país que tem muitos cristãos. E eles estão alvejando os lugares no Líbano onde tem cristãos. Aí vão os crentes bolsonaristas idolatrar Israel, com bandeira de Israel nas suas passeatas aí. Você vê que é uma total contradição entre o que a Bíblia ensina e o que a extrema-direita bolsonarista ensina. São racistas, não gostam de pretos, vão passar para xenofobia, são xenofóbicos. Eles têm aversão a estrangeiros. Não precisa nem ser necessariamente estrangeiro de outro país, não. Aqui dentro mesmo do Brasil, eles têm preconceito contra nordestinos, tem declarações do Bolsonaro e de outros líderes aí. Mas voltando ao leite aqui, tem uma outra bolsonarista aí, a Júlia Zanata, deputada federal, aquela da tiara. Aquela tiara é um símbolo nazista. E além da tiara ser um símbolo nazista, que ela sabe que é, avisaram a ela que ela estava usando o símbolo nazista, e é aí que ela passou a usar mesmo o tempo todo. É um símbolo nazista, só você pesquisar. E ela também apareceu com um copo de leite. Ela fez questão de reafirmar a simpatia dela pelo nazismo. E ela é ligada à extrema-direita bolsonarista. E ela diz que é crente, diz que é evangélica. Não é cristã. Porque não tem como ser cristão e ser bolsonarista. Já mostrei para você dentro da Bíblia, vamos dentro do bolsonarismo. Então, eles têm preconceito contra nordestinos. Com certeza, se o Bolsonaro ou alguém da extrema-direita voltar a ser presidente da República, Bolsonaro não, que não volta, por primeiro que está inelegível, segundo que além de inelegível está preso. Mas, se porventura o Lula perder essa eleição e entrar alguém da extrema-direita, o que seria o Bolsonarinho, que é quem está concorrendo, vai começar a querer botar para fora daqui aqueles que vêm de outros países mais pobres da América do Sul tentando ganhar a vida aqui. Vai implicar com os venezuelanos, vai implicar com os bolivianos, que vêm aos montes para cá para o Brasil tentando melhorar de vida. Os haitianos, houve um tempo que muitos haitianos vieram, eles entravam pelo Acre.
Tem aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tem um time chamado Pérolas Negras que disputa a Série B1 do Campeonato Carioca de Profissionais. É formado por imigrantes haitianos. Trabalho bem legal, inclusive. Entendeu? Eles têm preconceito contra indígenas, fazem de tudo para acabar com as terras dos indígenas aqui no Brasil. Exatamente como lá nos Estados Unidos, né? Os supremacistas brancos lá dizimaram os indígenas de lá. A colonização lá foi nessa base. Mas, como eu já disse e repito, os bolsonaristas não são conhecidos por serem inteligentes. Não são conhecidos por terem uma compreensão cognitiva legal acerca das coisas. Eles são conhecidos por não ter uma arrumação cromossomial específica para entenderem as coisas. Traduzindo, eles são burros mesmo. Costumam ser burros mesmo. Você vê que eles são tão burros que eles produzem provas contra eles mesmos. Fazem as besteiras que fazem, como fizeram lá em Brasília. Eles mesmos se filmaram fazendo as besteiras. O Alexandre de Moraes não teve nem trabalho. Só foi nas redes sociais catando as provas para todo mundo ir para a cadeia. São tão burros que eles produzem prova. Agora aqui o Eduardo Bolsonaro está produzindo prova contra si mesmo aí, falando um montão de bobagem. Eles mesmos produzem provas contra si mesmos, para você ver o tamanho da burrice. Como a burrice faz parte do bolsonarismo. Bom, falei de racismo, falei de xenofobia, são homofóbicos também. Eles não gostam de homossexuais. Não gostam da boca para fora, vamos combinar, porque na encolha, o homem conservador, Deus, Pátria e Família, muitos deles são bolsonaristas, eles têm a esposa, os filhos, e eles têm o travesti de estimação deles na encolha. Tem, são chegados, vários deles são chegados. Teve a festinha do Daniel Vorcar aí, né? Aquelas festinhas bem salientes, bem calientes, cheia de garota de programa, cheia de homens conservadores, Deus, Pátria e Família de cuequinha, de copo de uísque na mão, e muitos deles que estão na igreja, inclusive, né? Essas festinhas, os vídeos estão aí, o Daniel Vorcar, a Polícia Federal encontrou, tá aí, tá tudo aí. Sérgio Moro fez a festa da toga, né? Para chantagear os juízes. Um monte de juiz com garota de programa, travesti, anão, jumento. Essas festinhas aí bem... Nível Nero, lá de Roma, nível Calígula, lá, imperador romano. Se você já viu ou já ouviu falar no filme Calígula, né? Nesse nível aí. Pois é. Então, mas da boca para fora... A extrema-direita bolsonarista é homofóbica, persegue homossexual, persegue, a nível de matar, né? Inclusive o Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais, pelo simples fato de serem homossexuais e transexuais. Nos anos 90, o ator da Globo foi espancado, e ele nem é homossexual não, ele foi espancado porque ele estava fazendo uma novela na qual ele representava um rapaz homossexual que assumiu a homossexualidade dele, e foi morar com o namorado dele. O André Gonçalves foi o ator. Pesquisa isso. Foi em 1995, 96, foi por aí. O ator foi espancado na rua por esses da extrema-direita bolsonarista. Na época não tinha o Bolsonaro liderando assim, mas era da extrema-direita com certeza. Desses que estão aí hoje, Deus, Pátria e Família. E espancaram o cara. E o cara nem é homossexual. Pelo contrário, o cara é conhecido justamente por pegar muita mulher. Teve muitos relacionamentos. O cara é conhecido pelo contrário. Mas só porque estava representando o papel, foi espancado. Então esse é o nível da extrema-direita bolsonarista. É homofóbica. E nisso é transfóbica também. O que eles perseguem a deputada Érica Hilton aí só porque ela é uma mulher trans, é um absurdo. O Ratinho foi usar o programa ali para falar baboseira sobre a Érica Hilton, tomou-lhe um processo juntamente com o SBT. O SBT teve que dar direito de resposta à Érica Hilton, recentemente aí, tá? Bem recentemente isso. Esse é o nível da extrema-direita bolsonarista. Falei de racismo, de xenofobia, de homofobia. Vamos lá, tem bastante coisa. A extrema-direita bolsonarista também é capacitista. O que é capacitismo?
fazer pouco caso ou discriminação de pessoas com deficiência, tipo eu. Teve um aí da extrema-direita bolsonarista, eu tirei o óculos aqui, não é que eu uso óculos para esconder não, até porque o óculos não esconde. Eu uso óculos para poder eu ver melhor aqui. Não é para esconder nada. Se eu quisesse esconder a minha deficiência visual no olho esquerdo, se eu quisesse esconder, eu colocaria aquela lente que existe, uma lente própria para isso, como o Jorge Cazuru usa. Ele tem o mesmo problema que eu, só que, se eu não me engano, no olho direito. Teve descolamento de retina por causa de diabetes, uma coisa assim. Aí ele usa uma prótese, até porque ele é um senador, ele aparece em público, coisa e tal, e ele optou por usar. Eu não quero, porque isso não me interessa. Mesmo que eu apareça em público, né, fazendo vídeos, eu não quero colocar um troço artificial no meu olho para ficar me incomodando só por causa de vaidade, só para ninguém ver que eu tenho deficiência visual. Não estou nem aí para isso. Nunca estive nem aí para isso. Se eu preocupasse com isso, eu apareceria de óculos escuros para ninguém ver a deficiência visual. Ou poderia aparecer com um tapa-olho, como teve um líder israelense lá da minha época de criança. Moshe Dayan, se eu não estou enganado o nome desse líder aí. Ele usava um tapa-olho. Enfim. Os bolsonaristas, a extrema-direita bolsonarista costuma se referir ao Lula como 9 dedos. Ou então eles usam nine, que é 9 em inglês. Quer dizer, isso é capacitismo. Para falar que o Lula perdeu o dedo mindinho na mão esquerda para fazer deboche. Então, teve um cara da extrema-direita bolsonarista que não teve ideia para debater comigo, por causa de um vídeo que eu fiz, já tem tempo isso. Ele pegou, fez um comentário lá, capacitista, para eu consertar meu olho. Olha que cara ridículo. E assim, os bolsonaristas são isso aí. A extrema-direita bolsonarista é isso aí. Faz deboche de pessoas que têm deficiência e não conseguem andar. O Bolsonaro fez deboche das pessoas que não conseguiam respirar na época da pandemia. Tem um vídeo aí, ele imitando as pessoas com falta de ar. Tá o vídeo aí. Isso é capacitismo. Então a extrema-direita é capacitista, a extrema-direita bolsonarista é pior ainda, que é o esgoto da extrema-direita. A extrema-direita em si já é o esgoto. A extrema-direita bolsonarista é o esgoto do esgoto. Mas vamos lá. É capacitista, ela é etarista, ela pratica etarismo, ou seja, preconceito contra idosos. Teve um também que me chamou de velho. Sei o que, seu velho, não sei o que. Cara, eu tenho 60 anos, não tenho o menor problema com a minha idade. Minha cabeça branca está aqui, não tenho o menor problema. Minha barba branca está aqui, não tenho o menor problema. Se o palhaço lá achou que me ofendeu por me chamar de velho, não me ofendeu nem um pouco. Mas isso mostra o quanto a extrema-direita bolsonarista ela é etarista. Ela pratica o etarismo, sim. Pratica preconceito. Empresários ligados à extrema-direita bolsonarista, duvido, mudo o meu nome para Margarete e me visto de mulher. Se na hora de contratar um funcionário, se aparecer um de 60 anos que nem eu e um de 30, ele vai escolher o de 30, vai descartar o de 60, só por causa da idade. Mesmo que o de 60 tenha altas experiências profissionais, muito mais do que o de 30, ele vai escolher o de 30, com certeza. Digo e repito, mudo meu nome para Margarete e me visto de mulher aqui, fazendo vídeo aqui, vestido de mulher, se isso não é verdade. A extrema-direita bolsonarista é isso. Além de ser etarista, praticar o etarismo, ela também é elitista. Ela faz acepção de pessoas no que diz respeito a pobre. Ela não gosta de pobre. Nós já tivemos aí o pastor etarista aí, Cláudio Duarte. Fiz um vídeo sobre ele algumas semanas atrás, quando ele comparou os pobres a porcos, só porque recebe Bolsa Família. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre Silas Malafaia, que é outro, da extrema-direita bolsonarista também, e que chamou o povo de ralé. Vou fazer um vídeo específico sobre ele semana que vem. Mas você já sabe da história, o vídeo está na internet. Porque a Janja foi fazer está fazendo um trabalho junto aos evangélicos, coisa e tal, para apresentar as propostas do Lula, coisa perfeitamente normal. E o Silas Malafaia veio dar ataque de pelanca na internet. Por que ele não criticou quando a Michele Bolsonaro fez a mesma coisa? O trabalho que a Janja está fazendo é o mesmíssimo que a Michele Bolsonaro cansou de fazer. Visitar as igrejas para levar as propostas
do Bolsonaro, isso é do jogo político. Eu não estou nem aí se a Michelle Bolsonaro faz isso. Desde que ela não venha na minha casa encher meu saco, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Entendeu? Mas enfim. Então, aí o Malafaia também chamou que só a Halleck deu atenção para a Janja. Eu vou falar mais especificamente, com mais detalhes, semana que vem. Estou preparando o material. Mas a extrema-direita bolsonarista é isso, ela é elitista também. Que essa é a essência da extrema-direita. Burro é o pobre que se filia à extrema-direita bolsonarista. Burro é ele. Mas burro ainda, porque não há lugar para pobre na extrema-direita bolsonarista. Eles não gostam de pobre. Para eles, pobre é útil só na hora de votar. Aliás, o próprio Bolsonaro tem vídeo dele aí falando aí, chamando o povo de burro. Que pega o título, o diploma de burro, alguma coisa assim que ele falou, chamando o povo de burro, vai lá votar. Ele mesmo falou, a própria boca. Como eu disse, ele mesmo é burro, ele produz prova contra si mesmo. As besteiras que ele fala estão aí na internet. Então vamos lá. Mais uma coisa que a extrema-direita é também, é misógina. Eles praticam a misoginia, ou seja, na cabeça deles, o que é misoginia? Misoginia é fazer pouco caso da mulher, é desvalorizar a mulher no sentido de que... Sei que eu vou dar um exemplo aqui, de uma frase misógina. Quando a mulher no volante, perigo constante, isso é misoginia. Lugar da mulher não é esquentando a barriga no fogão, esfriando a barriga no tanque de roupa. Mulher não tem que trabalhar fora, não. São os que gostam da mulher troféu, entendeu? São um exemplo de misoginia. Extrema-direita bolsonarista é isso, é misógino. E dentro do conceito da misoginia, ela também é sexista. Ou seja, é um povo que acha que a mulher tem que ganhar menos que o homem. Houve uma luta tremenda da esquerda, ainda está rolando essa luta para tentar igualar o salário da mulher ao salário do homem. Profissionais que fazem a mesma coisa têm que ganhar a mesma coisa. Não tem por que o homem ganhar mais do que a mulher ou a mulher ganhar mais do que o homem. Só porque um é homem e outro é mulher. Não existe isso. Se os dois trabalham, por exemplo, no mesmo... Vamos lá. Um homem e uma mulher trabalham no mesmo setor da Caixa Econômica, no mesmo setor, fazendo a mesma coisa. Tem que ganhar o mesmo salário. Não tem que o homem ganhar mais que a mulher, nem a mulher ganhar mais que o homem. É a mesma coisa. Fizeram pouco o caso da Dilma quando ela foi eleita presidente da República, só por ser mulher. Fizeram pouco o caso da Dilma, desde a candidatura. Até hoje fazem pouco caso da Dilma. Porque ela rompeu uma barreira, foi a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil. As pancadas que ela ganhou, as críticas que ela recebeu, com certeza ela abriu a porta para que outras mulheres eventualmente consigam. Mas não por serem mulheres, mas por terem competência. Não é um pênis ou uma vagina que demonstram competência ou incompetência de alguém profissionalmente, não. E a extrema-direita bolsonarista, ela é sexista, sim. Vamos ver aqui mais uma coisa. Vamos lá. Ela é negacionista, ou seja... E na verdade esse negacionismo dos bolsonaristas é hipocrisia pura. Seu novo cartão de crédito. A extrema-direita bolsonarista ela é negacionista e hipócrita. Por quê? Porque ela desfruta de tudo o que ela nega. Vou melhorar a explicação aqui. Por exemplo, eles negam a eficácia da vacina. Eles pregam que as pessoas não têm que se vacinar. Eles pregam isso, eles ensinam isso. Inclusive na pandemia, eles pregaram muito isso aí. O próprio Bolsonaro demorou pra caramba para comprar vacina, minimizou a Covid, tratou como gripezinha, mandou o povo tomar cloroquina. Ele negou a eficácia da vacina, falou que a vacina fazia a pessoa virar jacaré, falou que a vacina transmitia AIDS. Mas o interessante é que essa raça todinha é vacinada, sabe por quê?
porque o Brasil sempre foi referência mundial no controle de pandemias, epidemias, no que diz respeito à vacinação. Então o povo sempre aderiu às campanhas de vacinação que os governos faziam, inclusive os governos militares. Os governos militares acham interessante que eles mesmos davam exemplo. Já citei em vídeos anteriores, vou repetir, pesquisa na internet, você vai encontrar. 1975, epidemia de meningite no Brasil. Você vai encontrar as fotos, as reportagens. Em 1975 eu tinha 9 anos, mas eu me lembro. As escolas eram postos de vacinação. Dentro das escolas os alunos todos foram vacinados. Porque eu me lembro que eu era criança, mas eu via reportagem, eu via jornal. Desde criança, sempre me interessei, eu via. Meus pais estavam vendo jornal, eu estava na sala, eu via também. E tipo assim, eu me lembro que a gente tinha medo de pegar essa doença. Então, todo mundo tomou vacina. Então, o brasileiro sempre foi vacinado. Sempre foi. Aí agora, esses bolsonaristas já velhos, eles estão vacinados, mas aí eles se recusam a vacinar os filhos. Aí expõem os filhos a tudo que é doença. E por falar em vacina, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não tomou sua vacina contra sarampo, corre para tomar, hein? Estou gravando esse vídeo, como eu já disse, na tarde do dia 19 de junho de 2026, ou seja, estamos na Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo vai explodir o número de casos de sarampo aqui no Brasil, com esse povo que vai vir de fora, dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Os brasileiros foram para lá, vão trazer o vírus para cá, porque lá está tendo um monte de casos com morte lá, tá? De sarampo, está tendo direto, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto no México. Aí esse povo vai vir tudo para cá com o vírus do sarampo para cá. E vai explodir o número de casos. Estou falando para você. Então corre para se vacinar. A não ser que você queira pegar sarampo. E deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Sarampo mata, hein? Deixa de palhaçada com o negócio de vacina. Sarampo mata. Dos mais de 700 mil que morreram de Covid no Brasil, é porque eu não pesquisei em termos de estatística, mas eu acredito que a maior parte era de bolsonaristas. Justamente os que acreditaram na palhaçada de não tomar vacina, de se medicar com cloroquina. Com certeza, 80%, eu poderia garantir que uns 80% que morreram eram tudo bolsonarista. Não deveria ter morrido ninguém, na verdade, tá? Se essa criatura abominável chamada Jair Bolsonaro tivesse comprado as vacinas na época da Covid, a gente não teria tido 700 mil mortes, não. O número teria sido muito menor. Muito, muito, muito menor. Tá? Mas, enfim. E é interessante, como eu disse, os bolsonaristas, além de serem negacionistas, eles são hipócritas, porque eles desfrutam de tudo aquilo que os cientistas e pesquisadores descobriram até o dia de hoje. Eles estão na internet. Alguém estudou, pesquisou e conseguiu fazer conexão de linhas telefônicas com linhas digitais, com mais não sei o que, para toda essa combinação tecnológica para criar a internet como a gente vê hoje aí. E eles desfrutam disso pra caramba. Andam de avião para cima e para baixo, porque alguém, especificamente foi o Santos Dumont, nosso brasileiríssimo Alberto Santos Dumont, que pesquisou até encontrar e é o pai da aviação, como é conhecido. Escutam rádio porque um italiano chamado Marconi pesquisou daqui e dali e criou o rádio através dessas ondas sonoras que tem, transforma isso em som e a gente escuta o rádio. Assistem televisão porque alguém pesquisou e descobriu que podem transformar essas ondas também em imagens, criou a televisão. Eles também desfrutam de automóveis porque alguém pesquisou daqui e dali, criou o automóvel. Acendem uma luz dentro de casa porque o Thomas Edison pesquisou tanto, errou tanto até chegar na fórmula perfeita para criar a lâmpada. Usam isso aqui, telefone, porque o Graham Bell pesquisou até criar o telefone. São protegidos de muitas enfermidades porque o Alexander Fleming pesquisou até encontrar a penicilina.
Eles conseguem hoje obter cura para muitas doenças, porque muitos pesquisadores estão aí até hoje pesquisando e já encontraram a cura para o câncer, que era uma doença que nunca teve cura, mas encontraram. Hoje, graças a Deus, a maioria dos tipos de câncer, quando é detectado em estágio inicial, existe a cura e a remissão dele. Cura e remissão existe, graças a Deus. Enfermidades visuais como descolamento de retina, que eu tive, hoje existe possibilidade da pessoa voltar a enxergar, mesmo que não seja totalmente, mas voltar a enxergar alguma coisa. Antes não tinha essa possibilidade. Inclusive com relação ao olho, já estão pesquisando a questão do olho biônico, aquilo que lá em 1976, naquele filme O Homem de 6 milhões de dólares, o Steve Austin, né, que era o personagem principal, foi todo montado, que ele, em tese, na série, ele teria morrido, sofrido um acidente, morreu, coisa e tal, um atentado, não me lembro agora. Eu tinha 10 anos só. Mas aí implantaram várias coisas nele, braço biônico e o olho biônico. Então já estão criando esse olho biônico aí. Então, tipo assim, então os pesquisadores estão aí. Já descobriram há muito tempo que a Terra nunca foi plana. Mas os bolsonaristas insistem nessa baboseira. Como eu disse, eles não são conhecidos por serem inteligentes. Não são conhecidos por terem uma compreensão cognitiva das coisas. Não são conhecidos por ter uma arrumação cromossomial específica para entender as coisas. Traduzindo, eles são burros mesmo. Então, tipo assim, na cabeça deles a Terra é plana, ou seja, é um troço quadrado plano, aí de repente cai. Não consegue entender que existe toda uma criação de Deus ordenada, um movimento da Terra que é redondo, circular, em torno de si mesma, o que dá origem ao dia e à noite, né? Em torno de si mesmo, você pega ali a luz da lua, a luz do sol, coisa. E em torno do sol, as estações. Em torno de si mesma, dias e noites. Em torno do sol, as estações. Então, tipo assim, eles negam, mas são hipócritas, porque eles usam tudo o que os pesquisadores já descobriram aí. Tudo o que os cientistas já descobriram. E para fechar, eles também agora estão com a palhaçada de querer pregar o ensino em casa. Aí você vê um palhaço que nesse Nicolas Ferreira, que não é conhecido por ser uma inteligência brilhante, muito pelo contrário, como todo bom bolsonarista, é burro. Então o que acontece? Ele veio aí desmerecer os professores, dizendo que, como pais, nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam criados por estranhos. Deixa eu falar algumas coisinhas para você que está caindo nesse papinho furado desse Nicolas Ferreira aí, que é um cara perigoso, tá? Ele é folclórico, é aquele que botou peruquinha para debochar das mulheres, é sexismo, isso aí. Se chamando de Nicole, para debochar do Dia das Mulheres. Antes que você venha dizer que eu sou sexista também, porque eu falei que eu ia me vestir de mulher e me chamar de Margarete, eu fiz isso em tom de sarcasmo, obviamente, de ironia, de deboche. Eu nunca vou fazer um troço desse, porque eu não sou um imbecil de aparecer aqui vestido de mulher e me denominando Margarete, porque alguma coisa que eu falei que não ia acontecer, aconteceu. Óbvio que eu nunca vou fazer isso. Se você não percebeu que eu fui sarcástico, então eu estou explicando para você não achar que eu sou sexista. Só estou sendo sarcástico mesmo. Mas ele não, ele foi sexista porque ele fez aquilo no Dia da Mulher, debochando das mulheres. É bem diferente. Então, voltando aqui. Então, esse camarada, ele abriu a boca para desmerecer o trabalho dos professores, sendo que todo mundo passa pela mão do professor. Todo mundo, sem exceção. E outra coisa, em nenhum momento o professor se arvorou ao direito de criar filho de ninguém. O professor, desde sempre, ele sabe que ele não está ali para criar filho de ninguém. Ele está ali para transmitir os conhecimentos que ele adquiriu, os conhecimentos acadêmicos que ele adquiriu. Ele está ali para isso.
A criação dos filhos sempre foi, é e sempre será obrigação dos pais. Isso é bíblico, inclusive. Isso é bíblico, inclusive, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso é bíblico. Então, além desse imbecil falar essa atrocidade aí, de querer pregar o ensino em casa porque não é certo colocar os nossos filhos na mão de estranhos, ele não está colocando na mão de estranhos, ele está colocando na mão de um profissional habilitado e capacitado para isso, para ensinar as questões acadêmicas. E outra coisa, caso esse cidadão não saiba, eu gostaria que ele explicasse, ele e todos os da extrema-direita bolsonarista explicassem como é que eles querem colocar isso em prática no Brasil, o ensino em casa. Como é que eles querem fazer isso? Se muitas mulheres são mães solo, tem que sair cedo para trabalhar e chegam tarde em casa. Como é que ele me explica? Como é que eles vão me explicar isso aí? Como é que isso vai ser feito? Esse ensino em casa. Se muitas das mulheres são mães solo, tem que sair para trabalhar. Elas não têm escolha. Ah, mas por que são mães solo? Porque se divorciaram? Os maridos abandonaram? Ou elas mesmas viram que o cara era um traste e meteram o pé? Ou ficaram viúvas? Ou engravidaram sem casar? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um sabe o que vai fazer da própria vida. Cada um que dê conta de si. É bíblico, inclusive, Romanos 14, 12. De sorte cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então eu não tenho que dar conta da vida de nenhuma mulher que optou por, de repente, ser mãe solteira. Tô nem aí. Não tô nem aí. Cada um sabe de si. Enfim, então como é que uma mulher como essa, que sai de casa cedo, chega tarde... Isso às vezes quando volta para casa, né? Que tem aquelas mulheres que trabalham em profissões que elas passam a semana fora de casa. Mulheres que trabalham, por exemplo, como cuidadora de idosos, passam dias fora. E outras profissões também que exigem isso, como é que faz? Como é que elas vão fazer isso? Esse home teacher, né? Professor de casa. Como vão fazer isso? Então eu queria que os bolsonaristas me explicassem isso aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quero que eles me expliquem como é que eles vão fazer isso, se além dessas mães solo, tem aquelas mulheres que trabalham para ajudar os maridos, porque não vem querer você dizer, ah, mas o homem tem que ser o provedor da casa. Sim, o homem não tem que ser vagabundo, não. O homem tem que trabalhar. Tem que trabalhar e tem que prover a casa. É a obrigação dele ser o provedor principal. Provedor principal. Tem que ser. É ele. O dinheiro dele não é para ele sair para tomar cerveja. O dinheiro dele não é para ele sair para pagar churrasco para macho, não. Depois do futebol, não. O dinheiro dele é para dentro de casa. Para as compras do mês, para as despesas de casa. Se sobrar, ele pode fazer algum lazer com a família dele, preferencialmente, né? E se sobrar, depois dele fazer algum lazer com a família dele, de repente tem um lazer para ele, mas se sobrar, depois de tudo isso aí, isso se chama prioridade. Mas muitas vezes a mulher trabalha para ajudar, porque o salário do cara sozinho não dá. Às vezes o cara ganha pouco, não é suficiente. Eu fui casado 2 vezes e elas trabalhavam. E tipo assim, somava o dinheiro do um, dinheiro do outro e pronto. Era assim que funcionava. E assim muitos casais funcionam até os dias de hoje. Porque essa é a realidade. Não é só no Brasil, essa é a realidade no mundo todo. Inclusive nos Estados Unidos. Eles gostam de copiar essas coisas dos Estados Unidos, porque lá existe isso. Mas eu quero saber como é que lá essas mulheres fazem. Porque lá também é normal as mulheres trabalharem. Isso na prática, no Brasil, acho que nem funcionaria. Porque ainda tem outra coisa. Você sabe qual é a escolaridade média do brasileiro? Você que está vendo esse vídeo aí, você não sabe. Mas eu vou te falar, está no censo. Está no censo do IBGE. Mais de 50% dos brasileiros
mal tem o ensino fundamental. Um pouco mais de 50% dos brasileiros tem no máximo o ensino fundamental, que é o que equivale hoje ao 9º ano, que na minha época era a antiga 8ª série, só para você se situar. E você acha que uma pessoa com esse grau de conhecimento vai ter condição de ensinar alguém em casa? Não vai. Vai chegar um momento, vai esbarrar ali nas dificuldades, não tem estudo para isso. E não tem estudo para isso. E os que chegam, e outros tantos chegaram ao ensino médio. Em termos de graduação, o Brasil não tem nem... Brasil, eu não pesquisei isso não, tá? Mas eu poderia me aventurar a dizer que o Brasil não tem mais de... Não chega a ter 10% da população com curso superior, não. Não chega a ter 10%, não. Eu acredito que tenha menos. Menos de 10% da população com curso superior completo. Então, não vai ter condições de dar suporte. Será que uma mãe e um pai que vão querer se candidatar a ensinar em casa, vão ter condições de ensinar trigonometria, álgebra, aritmética, fórmula de Bhaskara, tabela periódica, essas coisas todas que tem, vão saber ensinar? Gramática, ortografia, morfologia, sintaxe, análise sintática e tal. Vão saber ensinar essas coisas? Vão saber falar de mitose, meiose, DNA, RNA? Eu estou citando aqui português, biologia, matemática, se você não percebeu. Vão saber ensinar sobre a geopolítica internacional? Vão saber ensinar sobre história brasileira, história internacional? Vão saber ensinar? Não vão. Porque eles não têm para eles. Como é que eles vão passar se eles não têm nem para eles? Mas isso aí é porque eles não querem, os bolsonaristas, a extrema-direita bolsonarista não quer que seus filhos tenham contato com a realidade. Eles querem criar os seus filhos no mundo deles, no mundo particular deles, entendeu? Segundo eles, não sofrerem influência de professores de esquerda. Deixa eu falar uma coisa, isso é coisa de quem não se garante na criação dos filhos, porque os filhos dos muçulmanos estudam em escolas cristãs e não deixam de ser muçulmanos. Os filhos dos budistas estudam em escolas cristãs e não deixam de ser budistas. Então, se você não sabe criar o seu filho, talvez aí esteja o problema. Porque se você souber criar o seu filho, Provérbios 22:6 está lá. Instrui o menino no caminho que deve andar e ainda que ele cresça, não se desviará dele. É a Bíblia que você diz que segue. Está escrito lá, estou citando para você. Cara, isso provavelmente porque você não se garante, porque você não faz a sua parte. Mas se você fizer a sua parte, seu filho vai saber fazer a escolha dele. E se ele escolher errado, a responsabilidade toda é dele. Você não vai ser culpado. Está na Bíblia o exemplo. Deus apertou Eli, porque Eli sabia que os filhos faziam coisas erradas, totalmente ao contrário da palavra de Deus. E Eli sabia e não puniu. Eli sabia e não repreendeu. Eli sabia e não corrigiu. Os filhos de Samuel fizeram as mesmíssimas coisas que os filhos de Eli fizeram. Mas Deus nunca puniu Samuel. Por quê? Samuel não sabia. Ao que tudo indica, de acordo com o texto, é só você ler o primeiro livro de Samuel que você vai ver lá. Samuel ficou surpreso quando o povo pediu o rei e coisa e tal. E aí o povo que denunciou, teus filhos estão fazendo isso, isso e isso. Então dali você pode concluir que Samuel não sabia do que os filhos estavam fazendo. Samuel já era um homem idoso. A Bíblia diz ali, Samuel já era um homem idoso. E os filhos dele estavam fazendo tipo na encolha. Samuel não sabia. Mas Eli sabia e não fez nada. Então, Eli foi punido, Samuel não. Então, Eli foi punido porque ele não ensinou, mas Samuel não foi punido porque ele ensinou. Os filhos escolheram errados porque quiseram. Escolheram errado porque quiseram escolher. Então, se você souber criar seus filhos, ainda que eles façam escolhas erradas, a escolha toda é deles. No meu livro Sansão, Homem das Escolhas Erradas, que em breve eu vou lançar aqui, um dos assuntos é exatamente esse aí.
É exatamente esse eu quero que você compre meu livro para você aprender. Eu espero ter sido claro com você. Espero que você compare a Bíblia e veja como Jesus tratava as pessoas. Eu quero que você analise a Bíblia e veja como Deus vê as pessoas. Eu quero que você veja como os grandes líderes da Bíblia tratavam as pessoas, Moisés, Paulo, coisa e tal. E como os bolsonaristas tratam as pessoas. Compara com a Bíblia e você mesmo vai tirar suas conclusões. Como eu disse e repito, se você não bebe detergente, não ora para pneu, não pede ajuda para ET, se você nunca ficou lá na frente do quartel miando, nem mugindo, nem pedindo AI-5, se você não ficou na porta dos quartéis lá fazendo xixi e cocô naqueles banheiros precários, comendo aquelas quentinhas esquisitas que vinha, se você não foi para lá para Brasília para fazer xixi e cocô na mesa do Alexandre de Moraes, nem escrever, perdeu o mané lá no Monumento à Justiça, se você não roubou a bola do Neymar, não quebrou o relógio que tinha lá, não quebrou as coisas que tinha lá em Brasília, se você não ficou enrolado numa bandeira gritando selva, se você não ficou com uma camisa amarela gritando iau, iau, iau no meio da rua, se você não fez nada dessas coisas, então eu tenho certeza que você é normal. E além de você ser normal, eu tenho certeza que você ainda tem alguns neurônios funcionando. Então eu tenho certeza que você está entendendo onde eu quero chegar. Que crente bolsonarista até existe. Sim. Mas cristão bolsonarista não. Ou é cristão ou é bolsonarista. Você vai escolher se você quer ser cristão ou se você quer ser bolsonarista. Não tem como ser duas coisas. Você pode continuar sendo crente. Ok. Ser crente, ser membro de igreja, você pode continuar sendo. Ser evangélico, você pode continuar sendo evangélico. Ser cristão bolsonarista não tem como. Assim como não tem Romeu e Julieta sem a goiabada ou sem o queijo. Não tem como. Para ter Romeu e Julieta tem que ter goiabada e queijo. Não tem como. Não tem como não. Ou você é cristão ou você é bolsonarista. Paro por aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E continua aqui que eu vou entrar com a mensagem agora. Tá? Vem comigo. Agora vamos entrar no conteúdo da mensagem. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. E eu vou trazer a mensagem para você. Mas antes de eu trazer a mensagem, clica nesse botãozinho aí para você me seguir e me acompanhar aqui nessa rede social, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha esse comentário fixado aí no vídeo, tá? Para você ver o meu telefone para contato, que é o WhatsApp. Por lá você me convida para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, não. E por lá também você me chama para comprar meus livros por lá, tá? Por hora tenho esses aqui. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Esse aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. E esse aqui, de Lodebar para Wonderland. Os estoques são limitados, hein? Corre para comprar o seu. E em breve eu vou ter mais 2 novos aí. Sansão, o homem das escolhas erradas. E é tempo de recomeçar. Assim que sair, vou divulgar bastante aqui, nessa plataforma. E aqui, eu vou pedir outra coisa para você. Olha a hashtag do vídeo para você acompanhar certinho. Parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência para você entender a mensagem. Dito tudo isso, bora para o vídeo, bora para a mensagem a partir de agora. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. Vamos lá.
Peça ao Senhor chuva na primavera, e ele responderá com relâmpagos e aguaceiros. Todos os campos se tornarão verdes e viçosos. Verso 2. As promessas dos adivinhadores são um monte de mentiras bobas. Promessas assim não adiantam nada. Nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidas como ovelhas, e todos os atacam, porque não há pastor para protegê-los. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela se faça viva, real e presente, falando aos nossos corações. Vamos lá. Vamos entender o contexto. Esse capítulo fala do carinho que Deus tinha por Israel e Judá. E por causa desse carinho, Deus fez aqui algumas advertências, alguns esclarecimentos aqui. Zacarias foi um profeta que exerceu seu ministério na fase que Israel e Judá estavam se encontrando e se reunificando. Depois daquela história da separação, na rebeldia, na idolatria de Salomão, juntamente com a rebeldia de Roboão, coisa e tal, as nações se separaram. Aí primeiro Israel foi capturada pelos assírios, depois Judá foi capturada pelos babilônicos. E aí os babilônicos dominaram tudo, dominaram inclusive a Assíria. Nesse período aí, os babilônicos já tinham perdido a mão, já tinham perdido a nação, e foi formada a aliança entre os medos e os persas. Então, esse período é o período que Zacarias estava profetizando ao povo, naquele processo de se reunir, coisa e tal, para se preparar para voltar para a sua terra, para Jerusalém. Foi nesse período aí, inclusive, que Neemias, que era copeiro do rei, começou a organizar tudo para poder reconstruir os muros. Esdras chamando a atenção do povo para o povo se consertar, desfazer os casamentos com as mulheres estrangeiras e tal. Nesse período aí. Malaquias veio um pouquinho depois. Malaquias veio um pouquinho depois disso. Foi o último dos profetas. O último não, o penúltimo. O último foi João Batista. No Antigo Testamento, Malaquias foi o último. E depois de Malaquias, você sabe que teve o período intertestamentário. 400 anos de silêncio de Deus. Deus não usou nenhum profeta para falar. Foram 400 anos de silêncio. O período que os gregos dominaram. Exatamente como foi a profecia de Daniel. Exatamente como aconteceu com a profecia de Daniel. A profecia de Daniel se cumprindo ali. Se cumpriu quando os medos e os persas perderam tudo para os gregos. Os gregos dominaram tudo, coisa e tal. Foi nesse período aí que os profetas se calaram. Deus calou, na verdade, né? Deus não falou por meio de ninguém. E é isso, para você entender o contexto. Então, Zacarias, logo no primeiro verso, ele fala que o povo em comunhão com Deus, o povo pede, Deus responde. Vamos ler o verso 1 para você entender. Zacarias falando para o povo: peça ao Senhor chuva na primavera, e ele responderá com relâmpagos e aguaceiros. Todos os campos se tornarão verdes e viçosos. Deus está pronto para nos abençoar, sempre que nós buscarmos os seus favores, sempre que nós buscarmos que Ele nos auxilie, sempre que nós buscarmos que Ele nos ajude, sempre que nós buscarmos que Ele nos abençoe. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta abre. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, que eu recitei para você aqui agora. Sendo assim, então Deus chama o povo através de Zacarias para que o povo entre em comunhão com Ele, busque a orientação dele, porque tudo o que aconteceu com Israel e Judá aconteceu por causa do seu afastamento.
Israel e Judá se afastaram deliberadamente do Senhor. Primeiro Israel, quando era um reino só. Todas as vezes que eles se afastavam do Senhor, adoravam outros deuses, adoravam imagens, adoravam ídolos. Israel era sempre levada cativa na mão de alguém. Ficou na mão dos egípcios, na mão dos filisteus, na mão dos midianitas. Eles eram feitos de gato e sapato, sempre que se afastavam do caminho do Senhor. Aí quando tomavam vergonha e voltavam para o caminho do Senhor, aí a coisa funcionava e ia bem. Então Deus está falando de novo com o povo se chegar a ele. Aí de novo o povo se afastou. Você vai ver no Novo Testamento, o Império Romano tinha dominado tudo. Como eu falei, mais uma parte da profecia de Daniel se cumprindo. O Império Romano dominando tudo, inclusive a Judéia. A Judéia simplesmente era uma província do Império Romano. Eles estavam totalmente dominados pelo Império Romano, porque já haviam se afastado totalmente de Deus. Foi no período que Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então, Zacarias nos chama atenção para isso, para essa importância de buscarmos o Senhor. Agora vamos para o verso 2, que é aqui que está o X da questão. Tá? Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Verso 2. As promessas dos adivinhadores são um monte de mentiras bobas. Promessas assim não adiantam nada. Nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidas como ovelhas. E todos os atacam porque não há pastor para protegê-los. O que nós vemos hoje? O que nós vemos nos dias de hoje? O que nós vemos hoje? Falsos profetas se proliferando nos púlpitos. Não há pastores para protegê-los. Como assim? Vou explicar para você com riqueza de detalhes. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas. Não fui aqui nós já temos alguns erros que acontecem pra caramba nos dias de hoje. Coisas que a maioria das igrejas faz e que é errado. Exemplo, convida um pregador para pregar na sua igreja. E convida, beleza. Com ordem de quem que a pessoa convidou? Aí vai dizer, mas o meu pastor deixou. Beleza, se o pastor deixou você convidar, beleza. Aí a partir do convite, pelo certo, a partir do momento que o seu pastor deu a liberdade para você convidar, pelo certo, você deveria apresentar o nome da pessoa ao pastor. Pastor, convidei fulano de tal para pregar. O contato dele está aqui. Imediatamente o seu pastor deveria, é obrigação do seu pastor, se seu pastor não faz, ele está errado. E se você que é pastor está vendo esse vídeo não faz, você está errado. Você tem a obrigação de pegar o telefone, conversar com esse pregador, saber quem é esse pregador, de onde ele vem, que igreja ele é, quanto tempo que ele é cristão. Entrevista, é isso mesmo, entrevistar. Isso, por telefone ou até pessoalmente. Sim. Vou além. Se você quiser apertar mais um pouquinho, procurar a liderança desse pregador. Procurar o pastor dele. Às vezes ele é de uma igreja grandona, às vezes o pastor, milhares de membros, talvez não conheça, mas certamente algum outro pastor da igreja conhece. Porque uma igreja grandona, ela tem um pastor presidente. Eu congrego em uma igreja grande, então meu pastor presidente ele tem mais de 3.000 membros. Eu não creio ser humanamente possível ele se lembrar de mais de 3.000, 4.000 membros, mas ele tem um corpo pastoral que auxilia ele. E no meu caso específico, o meu pastor que trabalha mais diretamente comigo, que é o responsável pela área de ensino, seria a pessoa mais indicada para dar referências sobre mim. No meu caso específico. E isso aplica-se a todos os pregadores que são membros de igrejas, mega igrejas, igrejas grandes, que às vezes o pastor presidente não tem como. O meu pastor Vanderlei Prata não tem como ele
ter na cabeça os nomes de 4.000, 5.000 membros. Ele vai precisar da ajuda dos pastores. É óbvio. É super normal. Se você chegar... Bom, quem é o Márcio Ribeiro? Ele vai perguntar, vocês conhecem? Ah, eu conheço. O meu pastor do ensino, não, conheço ele sim. O meu pastor até vai me conhecer porque ele fez o prefácio do meu livro. De Lodebar para Wonderland. Ele fez o prefácio do meu livro. Então, por exemplo, se você me convidar para pregar na sua igreja e quiser... Ah, o Márcio foi aquele que o senhor fez o prefácio do livro dele. Mas o seu pastor tem que ter instrumentos. Se o seu pastor é de uma igreja grande, meu irmão, minha irmã, ele tem que ter instrumentos, tem que ter auxílio, para ele saber sobre aquela pessoa que ele vai colocar no púlpito. O púlpito, a responsabilidade é dele. E o que Zacarias fala tem tudo a ver com o que eu estou falando para você aqui. O pastor tem que cuidar do púlpito, é responsabilidade dele. Então, se ele cede o púlpito para alguém pregar, ele tem que saber para quem que ele está cedendo aquele púlpito. E eu já cheguei em igreja que o pastor me conheceu ali no púlpito, na hora que eu cheguei, que me apresentaram ao pastor. Eu tenho o hábito de chegar antes. Nessa igreja específica que eu cheguei, até o pastor chegou atrasado. Mas eu tenho o hábito de chegar antes, como eu já disse para vocês, por muitas razões. Uma delas é essa. Eu faço questão de chegar antes, porque se eu chego antes na igreja, antes do culto começar, o pastor da igreja de repente já está lá, o pastor chega, eu me apresento, ó, pastor, fui convidado pelo irmão fulano, pela irmã fulana, estou vindo aqui pregar. Então eu faço questão que o pastor me conheça, tem que me conhecer, tem que saber quem sou eu, faço questão, eu dou total liberdade para ele me entrevistar, perguntar sobre mim, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, quanto tempo eu tenho de cristão. Tem que perguntar, tem que saber. Sim, por quê? Entre muitas coisas, para proteger a igreja contra falsos profetas. Então eles proliferam nas igrejas porque os pastores deixam rolar solto. Existem coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Muitos falsos profetas levantando, entregando profetada. Aqui, ó, adivinhações bobas. Poxa, do que vai adiantar para a vida de alguém o camarada levantar para revelar CPF de alguém, revelar RG de alguém? O que isso vai adiantar? Aquelas coisas genéricas que tem, já falei aqui, aquelas coisas bem genéricas, tipo assim, eis que eu vejo uma caneta, eu vejo um papel, eu vejo uma chave, entendeu? Essas coisas bem genéricas, essas pataquadas que acontecem no meio das igrejas que os pastores não cortam, essas coisas erradas que acontecem dentro das igrejas que os pastores não cortam. Eu sou de uma época que eu tinha pastor que cortava. Eu me lembro de um pastor que eu tive, meu primeiro pastor, já saudoso, já está aguardando a entrada dele nas mansões celestiais. Ó, naquela época, 1983, isso, era uma igreja batista, daquela bem tradicional. Naquela época, nem pensar em você cantar um louvor com palma. Uma igreja batista tradicional, quem é dessa época, vai lembrar. Mas nunca seria, nunca, de jeito nenhum. Chegou um grupo lá para cantar e começou a bater palma. O pastor na mesma hora parou tudo, mandou todo mundo sentar. Era uma vigília de jovens. Ah, muito radical? Não, muito radical não. Ele zelou pela doutrina que era a igreja na época. Ele tinha que zelar. Dá outro exemplo. O pastor que sucedeu esse aí, foi o meu segundo pastor, que sucedeu esse, o que celebrou meu casamento com a mãe dos meus filhos. Ele tomou o microfone, melhor dizendo, tomou o microfone da mão de um irmão de eleição. Isso foi em 1986. Eleição para deputado, não sei o que, coisa e tal. O país recém retornado
para uma democracia, o povo indo votar, eleição direta e coisa e tal, pá. Ele apareceu um irmão de eleição desse aí, pediu a palavra, que era para falar com alguma coisa lá, qualquer da palavra, que eles metem essa geralmente, para disfarçar. Hoje nem tanto, hoje está escancarado que a igreja está virando palanque eleitoral mesmo. Escancarado, mas naquela época era mais disfarçado. Quando o cara começou a falar de política, o pastor na mesma hora levantou do púlpito, chegou lá, tomou o microfone da mão do cara e mandou o cara sair. Pois é. Então eu sou dessa época, que tinha pastor que zelava para não ter bagunça na igreja, para não ter esculhambação na igreja. Aí hoje, tu vê na igreja os caras tocando música secular. Cadê o pastor que não vê isso? Ou se o pastor de repente não se ligou na hora, cadê diáconos, presbíteros que não vê isso? Alguém tem que parar. Alguém tem que chegar e parar aquilo. Mas na verdade é como a mensagem aqui para falta de pastor para proteger as ovelhas, tem que partir do pastor mesmo. O pastor tem que ser o primeiro. Poxa, tem um vídeo aí que circulou aí dentro de uma igreja, aqui no Rio isso. Na verdade foi na Baixada Fluminense. Pelo que eu vi do vídeo, foi uma Assembleia de Deus na Baixada Fluminense. Que apareceu uma irmã lá falando um negócio de uma língua estranha lá, altamente estranha mesmo. Uma outra levantou desmascarando a irmã, que aquela irmã estava jogando maldição no meio da igreja falando em língua estranha. E tipo assim, o pastor não fez nada. O pastor só ficou, não sei o que, vamos acalmar, vamos sentar. O pastor não fez nada. O pastor não teve nem o discernimento para saber que aquela irmã realmente estava falando maldição no meio da igreja, porque os vídeos depois, teve vários vídeos reagindo e todos eles confirmaram. Pessoas que são acostumadas com essa questão das línguas estranhas, coisa e tal, interpretaram que realmente aquela irmã estava jogando maldição para cima da igreja. E cadê o pastor que não vê isso? E por que o pastor não viu isso? Então, o que acontece é isso. Falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Então, hoje nós temos igrejas que têm pregadores ensinando um monte de coisa errada no meio da igreja. Sabe essas pataquadas que tem? Vira para o seu irmão do lado e fala nhé. Vira para o seu irmão do lado, essas palhaçadas, que você vê que é para preencher tempo de pregação, você vê que é porque a pessoa não tem conteúdo para pregar, não tem estofo para pregar, não tem teologia para pregar, não tem unção para pregar, que não basta só ter teologia. Ter teologia e não ter unção quer dizer nada, vira um legalismo. Ter a unção e não ter teologia pode acabar virando fanatismo. Então tem que ter as duas coisas, tudo dentro de equilíbrio, unção, mas a teologia. Aí os caras não tem nada disso e pregam um monte de besteira. Cadê o pastor que não viu aquele irmão que cometeu um erro de português gravíssimo na hora de cantar? Tem um vídeo na internet aí. O certo ele tinha que cantar: eunuco de Faraó, eunuco de Faraó, porque a palavra é paroxítona, eunuco, paroxítona, sílaba forte é a penúltima, eunuco. Essa é a sílaba forte. O varão transformou a palavra em oxítona. A última sílaba ele deu a ênfase. E ele cantou eunuco de Faraó. Olha que coisa horrorosa, um cacófato, né, que chama, né? Em português seria um cacófato. Como, por exemplo, nunca gaste muito. É um cacófato, é uma coisa que é um som desagradável. Se tiver algum professor de português, ele pode me corrigir. Mas é isso que é um cacófato. Então ele cantou eunuco de Faraó com um cacófato, uma coisa feia, desagradável de ouvir, nojenta até, chula até. Cadê o pastor que não viu isso? Mas isso acontece muitas vezes, sabe por quê? Porque os pastores, principalmente em algumas igrejas pentecostais, saem abrindo oportunidade para todo mundo. Aí dá nessas coisas. Em igrejas mais organizadas, mais tradicionais, isso não acontece não. Porque as escalas são feitas com antecedência.
Inclusive tem igrejas que ainda tem a questão de... Hoje em dia eu não sei se ainda é assim, mas eu sou de uma época que você ainda tinha o responsável pela música da igreja e passava pelo responsável pela música da igreja que você ia cantar. Se a letra estava de acordo, tal. Se o pastor vendo um montão de coisa, delegava aquilo para o ministro de música. Pelo menos em igreja batista era assim. Não sei se ainda é. E por falar em música, cadê os pastores que não passam um pente fino nos louvores que são cantados nos ministérios de louvor que tem por aí? É um festival de heresia cantada. É um festival de louvor antropocêntrico cantado. É um festival de louvores rasos, de louvores vulgares, de louvores que não transmitem nada da palavra de Deus. Não levam ninguém realmente a uma verdadeira adoração, no sentido de adoração à palavra de Deus, como ela ensina, como deve ser. Cadê esses pastores que não veem isso? É por isso que os falsos profetas surgem. Porque está faltando pastor para proteger. E por que está faltando pastor para proteger? Porque, entre outras coisas, o pastor está ocupado agora em ficar fazendo campanha política. O pastor agora está virando cabo eleitoral de candidato. Repito, não quero saber se o candidato é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de centro-esquerda, se é de centro-direita, se é de extrema-esquerda, se é de extrema-direita. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber. Eu sei que não pode, eu sei que está errado. Então, o tempo que esse pastor perde aí fazendo campanha política, ele está deixando de pastorear, ele está deixando de cuidar das ovelhas, está deixando de proteger as ovelhas. E ainda tem mais, tem igreja por aí que o pastor nunca prega, o pastor sempre dá oportunidade para os outros pregarem. Como é que é isso? Como é que o pastor da igreja não prega? Como assim? Ah, mas a função do pastor não é pregar. Pera lá! Entre as muitas funções do pastor, pregar é uma das obrigações do pastor, uma das principais, porque as ovelhas têm que conhecer a voz do pastor. Você já leu sua Bíblia em João 10, que Jesus fala que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas? Ele fala lá que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Como é que vão conhecer a voz do pastor se o pastor não fala, rapaz? Se liga. É claro que uma das principais funções do pastor é pregar, e você que é pastor tem a obrigação de saber disso. Ah, mas isso não quer dizer que eu tenho que pregar o culto todo? Não estou dizendo isso não. Você pode delegar para outros pregarem. Eu mesmo já preguei em vários cultos. Mas você como pastor, você não vai pregar, mas você tem que dar uma palavra para a igreja. Se você não vai pregar no dia, a palavra introdutória ali tem que ser sua de alguma forma. Ou a do ofertório, alguma palavra você tem que dar para a igreja. A igreja tem que saber, bom, esse aqui é meu pastor é ele. E você tem que passar alguma coisa para as suas ovelhas, pastor. Isso é sua obrigação. Mesmo que você leia um texto e fale uma palavrinha de 2, 3 minutos, a sua igreja, as suas ovelhas têm que saber ouvir a sua voz. Não, meu pastor, ele falou isso assim, assim, assim. Elas têm que saber. Elas não podem ficar à mercê de quem está lá no púlpito, não. E outra, você entregou para alguém a pregação, coisa e tal, beleza, pá, ele pregou, fez o apelo, mas ele vai passar a palavra para você. E você, pastor, é quem tem que falar as palavras finais, impetrar a bênção apostólica e tudo. Você, pastor, presidente da igreja, você. A responsabilidade é sua. Ah, você não está na igreja, mas tem seu vice-presidente? Beleza. Beleza, você delegou, tem seu vice-presidente. Na sua ausência, seu vice-presidente substituiu você, beleza, mas não pode ficar à lavantê. É isso aqui, não pode. E é isso que você, pastor, tem que entender. É isso que você, ovelha, tem que fazer seu pastor entender de alguma forma. Não é na marra, mas é tipo assim. Do jeito que eu falei, eu vou repetir aqui. Vamos lá. Você convidou alguém para pregar na sua igreja. Vamos supor que seja eu. Beleza. O seu pastor não me conhece. Você convidou. Seu pastor deu liberdade para você me convidar. Beleza. Você vai chegar para o seu pastor, sua obrigação. Pastor, eu convidei o irmão Márcio para pregar, coisa e tal. Ele é da igreja tal. Você vai dizer qual é a igreja que eu congrego. Sarana Terra Ferida de Nova Iguaçu.
O pastor presidente dele é o pastor Vanderlei Prata. Beleza. Você vai dizer, o irmão Márcio ele tem um canal no YouTube. O canal dele se chama Escritor Márcio Ribeiro. Você vai dar minhas referências iniciais para o seu pastor. O telefone para contato dele é esse aqui. É tipo assim, pastor, você falar com ele, você vai, de certa forma, você vai colocar nas mãos do seu pastor essa incumbência. O seu pastor tem que se ligar, porque ele que a responsabilidade do púlpito é dele. Mas você vai fazer a sua parte. E você, pastor, quando receber uma ovelha nessa situação aí, exatamente nessa situação, vamos continuar, essa situação aí, você tem a obrigação de me chamar no WhatsApp, para saber quem sou eu, para conversar comigo. Me chama no WhatsApp, me liga, quiser marcar comigo, ou na minha casa, ou no seu gabinete, você tem que saber quem sou eu. E vou além, se quiser também saber referências minhas com o meu pastor e tal, ou meu pastor presidente, ou meu pastor que trabalha direto comigo na área de ensino, você tem que se informar. Não pode ser assim, não. Toma aqui o púlpito, prega aí. É por isso que tem tanto falso profeta aí, é por isso que tem tanta pataquada dentro das igrejas, é por isso que tem tanto crente que fica adoecendo dentro das igrejas, que não recebe uma palavra boa, uma palavra que traz paz, uma palavra que traz salvação, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta. Não recebe isso. Por que não recebe isso? Porque não tem quem cuide. Vou ler mais uma vez e vou finalizar. Olha o verso 2, vou repetir. As promessas dos adivinhadores são um monte de mentiras bobas. Promessas assim não adiantam nada. Nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidos como ovelhas. E todos os atacam por quê? Não há pastor para protegê-los. E é por isso que você vê tanta pataquada acontecendo dentro das igrejas. É por isso que você vê tanta coisa fútil acontecendo dentro das igrejas. É por isso que você vê aí um monte de pastor dando microfone para candidato a cargo público, prometem um monte de coisa que nunca cumprem. Acabei de ler para você. Um monte de pastor que não tem sabedoria dá a palavra para qualquer irmão pregar, aí sai aquele monte de heresia. Tá aí, falado aí. Um monte de pastor que dá a palavra para um montão de pregador por aí, e o cara entrega umas revelações que nunca se cumprem, entrega umas profecias que nunca se cumprem. É só você pesquisar que você vai descobrir. Você, como eu falei, se você pesquisar quem é que você está levando para o púlpito, você vai descobrir. Pô, esse fulano aí está acostumado a ficar entregando umas profetadas aí que está adoecendo as igrejas por aí. Você vai descobrir com certeza, porque pastores se comunicam, ou pelo menos deveriam se comunicar. Pastores deveriam ter essa networking, como eles gostam de chamar agora, né? Essa rede de contato, essa rede de relacionamento, um entrar em contato com o outro. Pô, fulano já pregou na sua igreja? Já. Por que ele pregou aí? Pregou isso, isso, isso e isso. Se você ligou para o seu colega pastor e diz para você que recebeu um cara lá, que entregou um montão de pataquada lá, você já, pera aí, não vou deixar esse cara pregar aqui, não. Mas cadê que vocês fazem isso? É isso que eu quero que vocês entendam. O meu desejo sincero é que essa palavra traga despertamento espiritual para você, pastor. Você pode ser um pastor líder de um departamento, você pode ser o pastor presidente da igreja. Quero que você seja despertado para isso, proteja as suas ovelhas. E você, ovelha, fica esperta. O seu pastor deu liberdade para você trabalhar, beleza, é muito legal, porque tem pastor que não dá liberdade não. Mas se o pastor deu liberdade para você trabalhar, beleza, mas trabalhe em conjunto com ele, meu irmão. Trabalhe em conjunto com o seu pastor, chama o seu pastor para trabalhar junto com você. Ou seja, ele deu liberdade para você convidar, você convidou, chama o seu pastor, entrega os dados aqui,
convidei essa pessoa aqui, coisa e tal. Chama o seu pastor para trabalhar junto com você. Com certeza vocês vão prosperar e a obra de Deus vai prosperar. E aqui eu paro, eu agradeço a oportunidade. Foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração e a palavra foi: falsos profetas surgem na falta de pastores que protejam as ovelhas. Foi pregado em Zacarias capítulo 10, versos 1 e 2. Desejo que Deus abençoe essa palavra, que ela se faça viva, real e presente nos nossos corações, e que Deus continue ministrando na sua vida. Porque desde o momento que eu te dei a graça e a paz, lá no começo do vídeo, você que está aqui no YouTube, Deus já está ministrando seu coração. E por falar em você que está aqui no YouTube, toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Basta você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo, seu comentário, seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá? E para você que está aqui no Quai, no TikTok e no Instagram, você vai clicar nesse botão aí para você me seguir aqui, me acompanhar aqui. Você vai clicar nesse coração para você dizer gostou do vídeo. Você vai deixar também o seu comentário e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Da mesma forma, eu começo a colocar vídeo novo aqui sempre sexta-feira. Sempre sexta-feira tem vídeo novo, tá? É só você ficar atento. Sexta-feira eu trago vídeo novo e aí eu vou botando em sequência. Olha a hashtag, parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência para você entender, tá? E para todos vocês, olha o comentário fixado aí nesse vídeo, tá? Porque nele tem meu telefone para contato, para você me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, para mim é um privilégio estar aí, é uma honra estar aí pregando a palavra. E por ele também você me chama para comprar meus livros, tá? Diretamente comigo. Eu tenho esse aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tenho esse aqui, Cuide bem da sua carreira profissional. E tenho esse aqui, de Lodebar para Wonderland. Estoque está limitado, hein? Corre para comprar o seu. Tem umas promoções bem legais diretamente comigo. E outra coisa, em breve, 2 novos livros serão lançados. Sansão, o homem das escolhas erradas. E É Tempo de Recomeçar. Veja a resenha. Tá no YouTube? Volta o vídeo para você ver as resenhas desses livros. Tá no Quai? Tá no TikTok? Tá no Instagram? Aguarda a resenha ser postada. Pode ser que agora... Na verdade, você está vendo esse vídeo agora aí, é o último vídeo que eu estou postando, então você já viu a resenha. Mas se você deixou passar, procura aí que você vai encontrar, tá? Espero você na próxima semana, no próximo vídeo, se assim o Senhor me der permissão para pregar novamente essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.